Olá! Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou a terapeuta Roseli França e hoje eu tô passando aqui, gravando vídeo logo após o almoço, então tá dia, tá uma claridade aqui, não sei se vocês vão me ver direito. Porém, é um momento bom que eu achei para gravar este estudo, né, sobre o que está acontecendo nesse momento no mês de fevereiro. Não sei se é a nível mundial, mas aqui no Brasil, né, se comemora as festas das obras da carne. A festa das obras da carne, que é a festa de carnaval, onde são abertos portais malignos. Então, reúne, né, acontece essa reunião de pessoas, muitas nem sabem que estão fazendo isso, vai por costumes, né, que aprenderam, né, com a família desde a infância, e estão lá praticando, abrindo portais malignos. E sempre depois do carnaval vem o quê? Vem doenças, pode acontecer pandemias, brigas, é morte, é carro alegórico pegando fogo, só acontece coisas ruins, né? Só que quando a pessoa abre esses portais na vida dela, são espíritos imundos de destruições que entram para fazer parte ali na programação de vida da pessoa e dominam a consciência da pessoa, né? Dominam ali a programação de vida da pessoa. Então, o estudo terapêutico de hoje é sobre as obras da carne e a cura da alma. Eu vou estar lendo porque eu fiz esse estudo, então é muita coisa, eu vou ler para vocês, tá bom? Então, baseado na Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, esse estudo mostra, né, que as obras da carne, elas não são apenas erros morais, mas sinais de dores internas não curadas. Então, na visão terapêutica, né, e também espiritual, elas revelam memórias emocionais ativadas, como carências afetivas, desconexão espiritual, padrões inconscientes de sobrevivência. Então, o que é a carne na linguagem espiritual? A carne representa o ego ferido, a parte humana que reage por medo, rejeição, abandono, culpa, necessidade de controle, falta de amor próprio, né? E quando a alma está ferida, o comportamento tenta compensar a dor. Então, por isso que a pessoa se comporta daquela tal maneira, né, ilícita, né, praticando as obras da carne. Então, as obras da carne na leitura terapêutica e também espiritual, na Bíblia, ela está relacionada com imoralidade e lascívia. Então, a raiz emocional é o vazio afetivo, necessidade de validação, ferida, rejeição, o abandono e uma busca inconsciente por sentir-se amado. Então, o motivo quando a gente faz o tratamento das terapias, também a nível espiritual, é resgatar a autoestima e a identidade espiritual da pessoa. Então, vamos falar agora sobre idolatria. Então, idolatria não é apenas imagens, né? Mas são dependências emocionais. Então, a raiz emocional da idolatria é medo de perder a segurança, colocar pessoas, dinheiro ou aprovação acima de si, né? E a cura para essa situação emocional é reconectar-se com a fonte interior e com Deus, tá? Então, assim, vamos falar agora sobre feitiçarias, que é controle, né? Então, a raiz emocional é o medo do imprevisível, o padrão, tentar manipular situações ou pessoas, tá? A cura é desenvolver a fé e a entrega, é confiar em Deus, né? Também as obras da carne, também, então, a feitiçaria faz parte das obras da carne. E vamos falar agora sobre outra obra da carne, que são as inimizades, iras e brigas. Então, a raiz emocional é a mágoa acumulada, que o corpo reage com tensão muscular, inflamações e dores. A cura para isso é o perdão emocional e a liberação da raiva reprimida, tá? Também outra obra da carne aqui é ciúme e inveja. A raiz emocional, né, o sentimento de insuficiência, a crença interna de não sou suficiente, gera o ciúme e a inveja. Então, a outra obra da carne, e a cura disso é a ativação da gratidão e do valor pessoal. Nas terapias nós trabalhamos isso. Vamos falar também agora de discórdias e divisões, que também tá na Bíblia, né? A raiz emocional das discórdias e divisões é a necessidade de estar certo para proteger, onde gera contenda ali, né?
Então, a necessidade de estar certo para se proteger. A cura disso é a pessoa desenvolver a humildade emocional e a escuta consciente, a saber ouvir o outro. Por exemplo, quando uma pessoa está falando, alguém está explicando alguma coisa, ela não aceita um conselho, ela fala, a pessoa pode estar falando que ela está falando em cima, ela não para ouvir. Então, por isso, ter humildade, escutar um conselho de pai e mãe, de uma pessoa que realmente entenda sobre a situação que a pessoa está passando, né? E então ter humildade de escutar. As bebedices em excessos, a raiz emocional é a fuga da dor interna. É uma função inconsciente de anestesiar as emoções. Então, a cura é enfrentar as situações da vida sem fugir, né? Porque a bebida em excesso, ela é uma fuga da pessoa, para a pessoa não enfrentar os problemas. Ela anestesia-se, mas é momentâneo, né? Então é uma mentira que a pessoa está contando para si mesma. Então, no processo de cura espiritual, Paulo, né, aquele Paulo da Bíblia, ele não apenas aponta o problema, mas ele mostra o caminho, né? Então, o fruto do Espírito surge quando há cura interior. Então, as obras da carne, ela se manifesta com ira, inveja, controle, excessos, conflitos. Quem pratica essas obras da carne, então orgias, dissensões, heresias, feitiçarias, glutonarias, estão abrindo portais malignos e eles são dominados por isso. Então, a cura espiritual e os frutos do Espírito também inclui a paz, o amor, a fé, o domínio próprio e mansidão. Então, quem pratica as obras do Espírito, ele tem o domínio próprio sobre as emoções, ele tem controle sobre si, sobre a comida, sobre as situações, né? E tem mansidão. Então, na aplicação terapêutica, o modelo, né, a terapeuta, né? O terapeuta, ele pode conduzir o atendimento, então identificar qual o comportamento que está ativo, encontrar a emoção e a raiz, localizar a memória emocional associada, aplicar o perdão e a liberação emocional e alinhar com uma lei divina, né? E ativar o fruto do espírito correspondente, tá? Então, os sintomas das obras da carne Então, as obras da carne são sintomas espirituais e não é a causa. A causa verdadeira é alma ferida, identidade desconectada de Deus, né? E da identidade original da pessoa, e amor não integrado. Então, quando a pessoa se reconecta ao amor divino, o comportamento muda naturalmente, sem esforço ou repressão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro que eu escrevi, que fala um pouquinho de Abraão, do chamado que Abraão teve, né? O chamado que Deus fez a Abraão, né? Esse está no capítulo 10 do meu livro, Os Segredos do Éden. Então, o título é a obediência e o chamado divino. Então o Senhor disse a Abraão: sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6. A jornada de Abraão não começa com um mapa, mas com uma palavra divina. É o símbolo do chamado espiritual que todos recebemos em algum momento da vida. É um chamado para sair do desconhecido, romper com padrões antigos e confiar no invisível. Essa é a entrega, confiar no poder divino, que é invisível, não se vê, mas quando você entrega a confiança, você solta, você sossega no Espírito Divino. Você tem a esperança de que aquilo vai se realizar. Abraão representa a fé que se movimenta, mesmo sem saber o destino. Ele se torna pai da fé porque aceitou andar com Deus, e mesmo sem ter todas as respostas. Esse aceitou andar com Deus é aceitar obedecer os passos do Mestre, que nos deixou todo o caminho
para a gente seguir o caminho de obediência, né? Para a gente não perder a coroa da vida. Então, quando o Mestre Jesus, o Mestre Yahushua, né, que é Yahushua, o nome verdadeiro dele, veio ensinar como o porquê que a gente tinha que deixar de praticar as obras da carne e praticar os frutos do Espírito, para chegar nesse caminho de luz, viver em paz, amor, segurança, abundância, prosperidade, preservar a coroa, né, da vida, que é a nossa alma. Então Abraão representa a fé que se movimenta, mesmo sem saber o destino. Então é porque ele confia, né? E ele se torna o pai da fé porque aceitou andar com Deus, mesmo sem todas as respostas. O chamado começa com uma separação. Então o chamado começa com uma separação. É como se Deus dissesse assim: meu filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso. É o que está escrito lá. Gálatas, né? No livro de Gálatas, acho que capítulo 9, por ali, onde fala das obras da carne. Então, quando Jesus deixou escrito ali para nós, né? Yahushua mostrou para Paulo que era para ensinar os irmãos a não praticarem as obras da carne e praticarem os frutos do Espírito. Então, temos que fechar os portais espirituais malignos, aonde entra destruição, bebedices, vídeos, sexos ilícitos, heresias, glutonarias, dissensões, ofensas, humilhações, contendas e tudo isso aí, inveja, são tudo obras da carne. Fechar esses portais. O que é fechar esses portais? É não praticar mais. E andarmos com Deus é seguir os frutos do Espírito. Então, manifestarmos os frutos do Espírito: a mansidão, a paz, o amor, a humildade, longanimidade, né? Tudo que o Salvador nos ensinou. Então, o chamado começa com uma separação. Então, essa separação é das obras da carne, né? Chamado para os frutos do Espírito. Então, sair da sua terra representa o que é confortável, familiar e previsível, né? Antes de Deus mostrar algo novo, Ele nos convida a largar o velho, as velhas práticas, as velhas obras malignas, né? E isso pode significar desapegar-se de crenças limitantes, romper com ciclos de dor herdados, que levam aos vícios, levam a essas obras da carne, levam a sexos ilícitos, levam às heresias, levam às ofensas. Então, romper com esses vícios, ciclos herdados, é sair do ambiente que não alimenta mais o espírito, né? Então, para a pessoa poder ser separado, quando a Bíblia diz ser separado do mundo, né? Quando Jesus, Yahushua, disse: o meu governo não é desse mundo, eu não sou desse mundo. Por quê? Porque ele, a nível espiritual, veio, né, do espiritual, já ungido, sarado, curado no espírito, na alma, no corpo, e nele não se achava acusações, né? Então, a gente fechar todas as portas e seguir os passos do mestre. Então a gente tem que sair dos ambientes, por exemplo, os ambientes onde tem contendas, bebedeiras, dissensões, heresias, mentiras, sexos ilícitos. Então, se você quer ser separado disso, você tem que romper o ciclo e cair fora, né? Ser uma nova criatura e fazer as coisas do jeito certo que o Salvador nos ensinou, né? Então Abraão deixou a zona de conforto dele para viver o propósito. Agora eu te pergunto: você quer viver o propósito de Deus na sua vida? Você quer viver o propósito de abundância, de paz, amor, alegria, saúde, vida eterna e prosperidade na sua vida? Tem que fechar as portas malignas e deixar Deus trabalhar, viver o propósito de Deus na sua vida. Então a fé não é entender, é obedecer. Né? Então, o que quer dizer? Não adianta só você entender o que pode e não pode fazer e ir para uma igreja, né? Dizer: eu sou cristão, eu sou crente, com a Bíblia embaixo do braço, mas chega em casa, a pessoa, né, tá no adultério, tá na prostituição, tá na bebedice, tá na mentira, tá na glutonaria, tá fazendo tudo errado, né? Então não adianta só ter aparência, né? Paulo mesmo diz que o inimigo se transforma em anjo de luz em cima dos altares, né? Então temos que derrubar os altares malignos na nossa vida, que é fechando as portas das obras da carne.
Então, Abraão não teve todos os detalhes, ele teve uma direção. E isso nos ensina que a fé verdadeira é a confiança ativa em Deus. Não é passividade, esperando que tudo fique claro. É dar passos mesmo quando o caminho parece invisível. A fé cura o medo, a fé desfaz a dúvida e a fé nos posiciona no centro da vontade de Deus. Deus faz aliança com quem obedece. Você está obedecendo a Deus? Você está fechando as portas malignas, né? Da prostituição, da bebedeira, da glutonaria, das ofensas, das humilhações ao próximo, dos sexos ilícitos, das orgias, da pornografia, do alcoolismo, dos vícios de drogas, dos vícios de cigarro e por aí vai, invejas, brigas, heresias, contendas, né? Você está fechando essa porta? Porque só quando você fechar essas portas é que a prosperidade de Deus verdadeira e a abundância vai ser contigo. Então a obediência não é controle, ela é uma resposta de amor e confiança ao chamado de Deus. Todo novo ciclo começa com um chamado interior. A fé é se mover mesmo sem mapa, confiando na voz do Espírito Santo da verdade. A obediência espiritual abre portas invisíveis. Então a porta que nós não conseguíamos enxergar, a porta da abundância, a porta da prosperidade, a porta da saúde, a porta do reino de amor, que a Yeshua diz que não é visível, mas é invisível porque ela está dentro de nós e só nós podemos abrir essas portas quando obedecemos a Deus, né? Elas são invisíveis, porque está dentro de nós, somos nós que temos que abrir e somos nós que temos que fechar as portas visíveis malignas, né? Então, silencie sua mente, pergunte a Deus, né? Qual parte da sua vida ainda está presa à velha aliança, à velha terra, né? Essa velha aliança, a velha terra é que está qual área da sua vida você está vivendo nessas obras da carne? A velha terra, né? Para você, o homem que está na velha terra, ele ainda vive nas obras da carne. Mas o homem que vive os frutos do Espírito, ele já vive a nova terra, né? A terra de amor e luz que Jesus e Yeshua veio trazer para nós e nos mostrar. E quando os discípulos perguntaram para ele, aonde está o reino dos céus? Ele disse, agora está entre vós, mas quando eu me for, ele estará dentro de vós. Então ele veio mostrar o reino dos céus como acessar, né, através das nossas obras espirituais e não das obras da carne, né? Então o homem natural, ele vive as obras da carne, então ele não é um homem espiritual, porque ele não está ligado a Deus. E o povo, quando houve a queda do homem no Éden, ele saiu da presença de Deus e começou a praticar as obras da carne, né? Que é a inveja, que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, né? E quem que mostrou esse homem? Foi Caim, que a inveja entrou nele, matou o irmão Abel, né? E ali eu creio que começou uma destruição no lar e na família, né? Então a gente tem que fechar essas portas malignas, porque você vê, a inveja traz destruição, né? Tivemos aí, há uns 2, 3 meses atrás, uma amiga que dormia na casa da outra amiga e que estava planejando a morte da amiga. E dormiu naquele dia na noite na casa da amiga, no outro dia mandou um motoboy entregar um bolo envenenado. E o que aconteceu? A amiga morreu. Por quê? Por causa da inveja. Né? Então essas pessoas que abrem essas portas malignas, abrem portas para o inimigo trabalhar na consciência humana e destruir a vida dele, né? Então analise qual parte da sua vida você ainda está presa a essa velha terra, né? A essa terra de destruição. E escreva num papel o que você pode deixar para trás, ore com fé, peça perdão a Deus e mude a tua rota. Saia da zona de conforto, onde tudo parece muito bem, mas está tudo bagunçado, né? E diga assim, né? Eu confio na direção divina, mesmo sem ver o final, né? Diga sim ao chamado divino na tua vida.
E os que confiam no chamado divino, ele caminha pela fé e não pela vista. Então ele caminha pela fé e esperança divina, e não pelo que está vendo aos olhos humanos, né? O que a mídia está dizendo sobre o mundo agora, sobre os governos, sobre o que está acontecendo por aí. Então, os que confiam em Deus não confiam pelo que o homem diz, mas pelo que as promessas divinas que Deus tem para nós. Então, você pode dizer agora: eu sou herdeira das promessas que vêm da obediência. Que lindo, né? Eu sou herdeira das promessas que vêm da obediência. Então não adianta só dizer eu creio em Deus, mas não obedecer, não vai ser correspondido às suas orações. Então uma afirmação diária que você pode fazer é: o que Deus tem para mim além do que eu posso ver? Minha fé constrói o caminho. Eu sigo com obediência ao chamado da minha alma. Olha que lindo. Então coloca a sua obediência em ação. Obediência aos passos que o Mestre nos ensinou. Fazendo isso, você vai abrir as portas da abundância e da prosperidade na sua vida. Esse é o estudo de hoje, né? E a compreensão do porquê muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida. Então feche as portas malignas e comece a abrir as portas espirituais e viver o propósito espiritual divino na sua vida. Até mais. Clique e compartilhe nesse vídeo e envia para quem precisa ouvir essa compreensão. Deus abençoe vocês.